A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor, irmãos, esteja dentro do coração de cada um de vocês. Amém? Feliz estou porque Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Não é verdade? E que a presença de Deus seja real na nossa vida, irmãos. Onde você estiver, eu queria que você fechasse os seus olhos, que nós vamos agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito, irmãos. Essa oração, ela é de agradecimento a Deus, porque Ele tem cuidado verdadeiramente de nós. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, te dou graças porque, como diz a palavra no livro das crônicas, que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A tua presença, Deus, é real na nossa vida. Nós te louvamos em mais um dia porque no meio de tanto problema a gente ainda consegue ter esperança, porque o Senhor é conosco. Eu te agradeço, Deus, e te peço perdão pelo nosso pecado, pela nossa falha, porque se estamos passando por tempos difíceis, é por conta do pecado, é por conta da desobediência. Te pedimos perdão, Senhor, porque sem o Senhor a gente não consegue. Pedimos ao Senhor que esteja conosco nesse dia, mais um dia de ministração da Tua Palavra, mais um dia de escola bíblica dominical, mais um dia de devocional, que o Senhor nos proporcionou e nos deu a oportunidade de escutar mais uma vez a Sua Palavra, porque o Senhor ainda não voltou, então ainda temos tempo, mas o tempo é hoje, o tempo de estar na casa do Senhor, o tempo de louvar e engrandecer o Seu nome, é hoje, é agora. Então nós te damos graças, porque nós temos tempo para retornar, voltar atrás, ver onde erramos e fazer a retomada, porque o Senhor é um Deus de recomeço. Eu te agradeço, Deus, por cada família que me ouve, e que essas famílias venham ter em seus corações que o Senhor tem cuidado de cada uma delas. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, irmãos. Maravilhoso é a palavra de Deus, amém, irmãos? E fazendo uma meditação no livro das crônicas, ainda no estudo sobre o Velho Testamento, Jesus me levou lá para o livro de 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10, é uma palavra maravilhosa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Essa palavra, irmãos, ela ficou no meu coração. Irmãos, o nome dessa mensagem é o bom pedido. Interessante, porque às vezes não fazemos bons pedidos ao Senhor, não é verdade? A primeira pergunta que eu tenho para você, né, nesse dia que o Senhor nos deu vida, em mais um dia que Ele nos coloca de pé, será que o Senhor, irmãos, Ele tem ouvido os nossos pedidos? Será que o meu pedido e o seu pedido tem chegado como um louvor suave aos ouvidos do Senhor? Será que Deus escuta, irmãos, as nossas orações? Pois muito bem. O segundo livro das crônicas, irmãos, para você ter uma noção, ele é basicamente a continuação do livro de 1 Crônicas. Fala muito sobre o reinado de Salomão. Fala-se muito sobre a morte de Salomão também. E também cita duas coisas muito importantes: a divisão do povo. No livro de 2 Crônicas você vai conseguir entender, irmãos, qual foi o motivo, o porquê e para quê Deus permitiu que o reino fosse dividido entre Reino Norte e Reino Sul, Reino de Judá, Reino de Jerusalém. É um estudo muito maravilhoso. Se você for buscar esse estudo no livro de 1 Crônicas, é maravilhoso esse estudo, irmãos, porque é um povo escolhido, irmãos, para ser para Deus, um povo escolhido de Deus, pertencia a Deus, e se dividiu, irmãos, por conta que
as instruções do Senhor passaram a não fazer mais sentido para aquele povo. Irmãos, deixa eu te explicar um negócio. Vou te explicar uma coisa bem simples. Toda vez que as instruções de Deus, presta bem atenção no que eu vou falar. Toda vez que as instruções do Senhor deixar de fazer sentido na minha e na sua vida, irmãos, vai causar divisão. Vai causar divisão no seu trabalho, vai causar divisão na sua casa, vai causar divisão no seu relacionamento, vai causar divisão no meio dos seus amigos se você for jovem, vai causar divisão no seu ministério, vai causar divisão dentro da igreja. Qualquer que seja ela. Toda vez que a instrução que Deus te der, ela não se enquadrar precisamente dentro da minha e dentro da sua vida, porque quem precisa ser enquadrado na nossa vida é a palavra de Deus, irmãos. Eu que preciso ser enquadrado, só fazendo a correção do que eu falei anteriormente, eu que preciso ser enquadrado dentro da palavra de Deus, não eu buscar enquadrar a palavra naquilo que vai me fazer bem ou que vai me agradar. A palavra de Deus, meu irmão, não estava mais soando bem aos ouvidos daquele povo, e Deus permitiu que causasse a divisão daquele povo, um povo escolhido, irmãos, assim como eu e você fomos escolhidos através da graça, através do amor imerecido de Deus. Queria te dizer nesse dia, irmãos, que você foi escolhido de Deus. Você não está na presença de Deus por acaso. Jesus não te trouxe para conhecer as maravilhas dele, a graça dele. Jesus não morreu na cruz do Calvário, irmãos, para que você pegasse a palavra de Deus e enquadrasse ela ao seu modo de viver, ao seu modo de ser. Você, eu, principalmente que aqui vos falo, eu preciso me enquadrar na palavra de Deus, irmãos. Eu que preciso me enquadrar a palavra, não eu enquadrar a palavra na minha vida. Nós estamos fazendo tudo errado, irmãos. A palavra de Deus é que vai moldar minha caminhada, vai moldar minha vida, vai moldar minha estrutura familiar, vai moldar minha estrutura psíquica, minha vida, a minha caminhada, irmãos, em qualquer coisa que eu fizer. É a palavra de Deus que vai endireitar, é ela que vai me alinhar, é ela que vai me dar direção, é ela que vai me dar sustento, vai me dar base. Pois muito bem, olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. E não se esqueça do que eu falei. Toda vez que a palavra de Deus ela não soar bem na sua vida, e você achar que as instruções do Senhor não servirão mais para você, você vai passar por divisões, irmãos. Vai te trazer problema. Aquele povo teve muito problema, irmãos. Se você for ler o livro de 2 Crônicas, a divisão trouxe problema demais para aquele povo, que era um povo único, exclusivo e unido. Irmãos, a união entre o povo de Deus faz a diferença enorme no problema que está passando aí fora. A minha e a sua união como igreja, a união de ministérios, a união de líderes, a união em oração, irmãos, faz a diferença toda sobre esse problema que está aí fora. É por isso que Jesus nos chamou para ser unido, irmãos. É por isso que eu preciso ter um bom pedido diante de Deus. É por isso que eu preciso me posicionar diante de Deus e saber me comunicar com Ele, irmãos. A igreja do século 21, ela precisa saber se comunicar com o Senhor. Nós precisamos mudar a nossa forma de comunicar o Senhor. Só que tem um rei, irmãos, chamado Salomão, rico. Se você for buscar a história dele, é maravilhoso que Deus fez uma promessa para ele, tão maravilhosa que Deus falou com ele, nem antes e nem depois. Presta atenção, irmãos, nem os que passaram, nem os que vão vir serão mais prósperos e mais sábios do que você. Promessa de Deus, irmãos. Você sabe quando que Salomão recebeu essa promessa, irmãos? Deus prometeu para Davi, lá atrás. Se você for buscar na história, 1 Crônicas, na sequência de 2 Crônicas ainda diz, no verso 1 ainda faz algumas citações. Capítulo 1, versos 5, 6, 7, 8. Você vai encontrar lá que Salomão suspira diante do Senhor e fala: o Senhor cumpriu a promessa que fez a meu pai.
Sabe por quê, irmãos, que ele lembrou? Porque Deus continua cumprindo aquilo que ele promete. Foi com Salomão lá atrás, irmãos, em meados de 586 a 590 a.C. E Deus cumpria a promessa. Não vai ser agora na graça, no século 21, independente do problema que você esteja passando, independente do sofrimento que você esteja passando, independente da luta que você esteja passando, Deus vai cumprir a promessa. Ele é fiel, irmãos. Ele é maravilhoso. Livro de 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: dar-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar esse teu grande povo? Foi uma pergunta, irmãos. Ele fez um pedido, irmãos, que soou bem aos ouvidos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Salomão tinha um entendimento que ele já era rei, ungido de Deus, ele já tinha tudo, irmãos. Se ele já era rei, eu entendi dentro da palavra, na meditação, que se ele já era rei, ele já era próspero, porque ele já era rei. Ele era rei de um povo muito numeroso, não faltava nada para ele. Ele poderia pedir o que ele quisesse, irmãos. Ele poderia ter dobrado a riqueza dele, mas única e exclusivamente, ele pediu a Deus sabedoria. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus pode te confiar a maior riqueza do mundo. Sem sabedoria, você acaba com ela em pouco tempo. Riqueza hoje, irmãos, é para ser usada para a honra e glória do Senhor Jesus. Bens materiais hoje é para ser usado para a honra e glória do Senhor Jesus. Casa hoje é para ser usado para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós não temos nada, irmãos. Tudo que nós temos é dele. Ele apenas nos dá a oportunidade de administrar um pouquinho daquilo que ele confia nas nossas mãos. Irmãos, eu fui ter um entendimento dessa palavra, que talvez você que me ouve, talvez você conheça pessoas bens de situação. Eu vou dizer com a palavra mais firme: você conheça pessoas ricas, pessoas que nessa pandemia que está passando, nesse problema que está passando, talvez as empresas estejam fechadas, talvez o faturamento não é o mesmo, mas eles não têm necessidade de nada, porque são ricos. Existe esse tipo de gente na nossa cidade. Eu conheço vários. A pandemia pode durar 1 ano, irmãos, não vai faltar nada para ele, porque ele já constituiu bens. Ele trabalhou muito tempo atrás e veio sendo prudente e não gastou tudo aquilo que ele adquiriu. Isso é prudência, irmãos. Ele não vai passar dificuldade, porque ele foi prudente. E a palavra de Deus nos leva à prudência, nos leva a gastar pouco daquilo que ganhamos e guardar, porque no tempo de dificuldade você não vai ficar apertado, você não vai passar por dificuldade. Só que eu tenho uma pergunta para te fazer nessa ministração, uma pergunta bem sincera, irmãos. Se você hoje, mesmo que você não tenha necessidade nenhuma, irmãos, qual seria, irmãos, o pedido seu para o Senhor? Qual seria o bom pedido que você teria a Deus? Mesmo você que me ouve nesse dia, que não tem ausência nenhuma de necessidade, você sabe do que eu estou falando. Você tem posse, você tem bens, e você não tem ausência nenhuma de necessidade, irmãos. Ao invés de pedir a Deus sabedoria, será que você pediria a Ele para abrir sua empresa? Ou você pediria a Ele cobertura espiritual? Será que você que está passando por um período de dificuldade, que eu creio que a maioria está passando, você pediria a Deus para te devolver os 25% do salário que foi retirado? Ou você pediria a Deus cobertura espiritual? Ou você pediria a Deus que guardasse a sua família dessa pandemia? Tem oração, irmãos, que não está chegando bem aos ouvidos do Senhor.
Esse tempo que nós estamos passando aí fora, Deus está querendo ouvir de nós, irmãos. É oração de perdão, é pedido de perdão, é pedido de oração sincera diante do Senhor. Não por coisa, mas por cobertura espiritual. O que nós precisamos, na verdade, irmãos, é estar firmes na presença de Deus, porque eu creio que tudo isso aí vai passar, irmãos. Nada vai mudar no meu pensamento. Não importa o que vai acontecer, irmãos, eu estou firme nessa promessa, nessa palavra. Essa palavra tem me dado firmeza. Não importa o que vai acontecer, mas diante dessa palavra, eu tenho pedido ao Senhor cobertura espiritual. Jesus colocou no meu coração essa mensagem porque Ele falou: Tiago, eu só quero escutar o bom pedido, porque as necessidades eu conheço. Deus conhece, irmãos, do que eu e você precisamos. Deus sabe o que eu e você queremos. Eu queria que essa pandemia acabasse amanhã, irmãos, mas se ela acabar amanhã, eu e você talvez não seríamos transformados dentro do propósito que Deus tem em tudo isso. Então ela não vai acontecer, irmãos. Deus sabe do meu coração. Eu queria que acabasse amanhã, irmãos, e amanhã às 9 horas da manhã nós estivéssemos aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. Mas não vai acontecer, porque não é da vontade de Deus. Então esse não vai ser o pedido que eu vou fazer para Deus. Não é o bom pedido que o Senhor quer ouvir. O pedido que o Senhor quer ouvir, irmãos, é uma oração de cobertura espiritual. É uma oração de renovo. É uma oração de pedida, de voltar para a casa do Senhor, de voltar a fazer as coisas que você fazia. O que Deus quer, irmãos, é se aproximar de você. Sabe por que Deus quer se aproximar de você? Olha que maravilhoso está escrito aqui na palavra dele, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 5, diz assim. 1 Crônicas, capítulo 1, verso 5. O altar de bronze, que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, e neto de Ur, estava de frente à tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Verso 6. Ali no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus sacrifícios 1000 animais, que foram completamente queimados. Verso 7. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: aleluias, o que quer que eu te faça? Irmãos, você precisa entender essa palavra, irmãos. Salomão se dirigiu, irmãos, de um lugar distante, simplesmente, única e exclusivamente, para adorar a Deus, irmãos. Para adorar a Deus. Adorar a Deus. Ele não foi pedir a Deus nada, ele só foi adorar e ofertar. Nada mais. A palavra de Deus, ela é bem precisa nisso, irmãos. Porém, Deus ouviu a oração e aceitou a oferta, irmãos, e apareceu diante dele. Irmãos, essa palavra é tão forte. Eu te faço uma pergunta nesse dia: se Deus aparecer para você, irmãos, qual seria o seu pedido? O que é que você tem para ofertar para Ele, irmãos? Eu não estou falando de bens materiais, esquece isso. Deus é dono do ouro, dono da prata. O que é que você tem para ofertar para Ele, irmãos? Eu estou te falando no âmbito espiritual. Depois que tudo passar, porque tudo vai passar. Não sei o dia, não sei a hora. Não foi da vontade de Deus que fosse nos revelado o dia e a hora, irmãos, que essa pandemia vai passar, mas isso tem preocupado as pessoas, principalmente os cristãos. Mas ainda tem muita gente confiante, irmãos, que o Deus de Israel ainda vive e ainda é cumpridor de promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda cumpre, irmãos, promessa. E Ele ainda cumpre no nosso meio. Tudo aquilo que nos foi nos confiado, Ele vai cumprir. Me chamou a atenção, irmãos, 1 Crônicas, aqui no capítulo 5, no capítulo 1, verso 5, que Salomão saiu para adorar a Deus.
E uma curiosidade muito importante, irmãos, o povo foi com ele. Se você for examinar a Escritura, a Bíblia diz que o rei Salomão e todo o povo foram adorar a Deus. Irmãos, eu vou te falar abertamente, porque eu tenho certeza no que eu estou falando. Se tivéssemos um governo, irmãos, adorando a Deus como um todo, uma sincronia, já tinha cessado a praga. Se a oração de todos nós fosse uma só, irmãos, tivesse um direcionamento específico, já tinha voltado tudo ao natural. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o povo orou, Salomão orou, Deus se colocou diante dele e perguntou: o que quer que eu te faça? Não ia ser diferente agora? É o mesmo Deus, irmãos. Por que não está acontecendo? Porque a oração está sendo diferente. Nós estamos perdendo o foco da oração, irmãos. Isso não pode acontecer. O rei se colocou diante de Deus, irmãos, ofereceu o sacrifício e orou a Deus, e Deus veio até ele, porque a oração chegou suave aos ouvidos do Senhor. Irmãos, a nossa oração precisa chegar suave aos ouvidos do Senhor, porque se chegar, irmãos, Ele vai me responder, Ele vai te responder, vai perguntar: o que quer que eu te faça? E Ele vai cumprir da mesma forma que cumpriu com Salomão. Tem diferença nenhuma, irmãos. Ele é o mesmo Deus de ontem, mesmo Deus de hoje, e será o mesmo Deus de amanhã. E assim, irmãos, será eternamente. A palavra me confirma isso. Irmãos, não era porque Salomão era um rei próspero que ele fez uma oferta ao Senhor. Já era natural, irmãos, ofertar ao Senhor com gratidão. Irmãos, nesse período de dificuldade que está aí fora, tem muitas pessoas que vão deixar de ofertar ao Senhor com gratidão. Sabe por quê, irmãos? Porque a direção tem sido outra. Eu te convido a ser como Salomão. Oferta algo para o Senhor, mas oferta de bom coração, irmãos. Não busque nada em troca, porque eu acho que nós não precisamos de mais nada, irmãos, porque aquele sacrifício que Jesus fez na cruz já cobre toda a nossa necessidade, toda a nossa dificuldade. Quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, irmãos, se você for estudar a palavra na íntegra, e você for meditar verdadeiramente na palavra, não ficou uma gota de sangue sequer no corpo dele. Ele se esvaziou, irmãos, para que eu e você tenhamos vida no século 21, para louvar e engrandecer o nome dele. Então precisa ser fiel ao Senhor. Eu te convido, irmãos, nesse dia a voltar a ser fiel ao Senhor. Seja fiel no pouco, irmãos, porque no muito Deus te colocará. Deus vai te honrar, irmãos. Nada mudou, irmãos, a caminhada continua a mesma. Não deixa que um pequeno problema, irmãos, que vai passar, Deus vai mudar a nossa história. Venha tirar aquele sentimento de ser fiel ao Senhor do seu coração. Você sabe o que é que Deus quer, irmãos? O que Deus quer é seu coração. É isso que importa para Ele. É tudo que Ele quer, irmãos. É o coração, é a sinceridade, é a fidelidade. É isso que Ele quer. Seja sincero, irmãos, diante do Senhor. Que a presença do Senhor seja real na sua vida, para você ser sincero diante do Senhor, porque Deus é sincero comigo e com você. Deus é fiel, irmãos. 1 Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7. Deus visita Salomão, irmãos. É maravilhoso, irmãos, um homem daquela magnitude se prostrar diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Ele sabia que Deus era maior que ele. Salomão era grande, irmãos. Salomão era grande. A Bíblia diz que o povo de Israel era tão numeroso como a areia da praia, irmãos. O cara era grande, o reinado era grande, mas ele sabia que Deus era maior que ele, era maior que o reino. Por isso que ele se prostrava, irmãos. É por isso que ele sabia falar com Deus.
É por isso que ele fazia bons pedidos a Deus. A oração dele, irmãos, era o bom pedido. O cara tinha tudo, irmãos, ele podia pedir qualquer coisa para o Senhor, pediu sabedoria. Para quê? Para governar o povo? Sim. Para fazer a vontade dele? Não. Para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, a sua oração tem que chegar suave aos ouvidos do Senhor, mas a sua oração, ela tem que ser para a honra e glória de Deus, para fazer a vontade de Deus. A oração de Salomão, irmãos, a sabedoria que Deus pediu para Salomão, que Salomão pediu para Deus, era para fazer a vontade de Deus, não era para fazer a vontade do povo, não era para fazer a vontade do reino, era para fazer a vontade de Deus. Ele reconheceu que sem a sabedoria de Deus, ele não conseguiria fazer a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo vem dele. A sabedoria vem dele. O povo era dele. O reino era dele. A vida de Salomão era dele. A promessa também era dele. Eu preciso aprender a pedir, irmãos. Eu preciso aprender a me comunicar com Deus. Talvez a comunicação está errada, irmãos. Está faltando sintonia, irmãos, alinhamento. A gente precisa consertar isso e o tempo é agora. O tempo é hoje. Eu tenho certeza que essa palavra vai entrar no seu coração. Isso é uma palavra mais de advertência. Essa palavra é para mim, irmãos. Essa palavra é para mim também, irmãos. Eu preciso aprender a me colocar diante de Deus. O pedido, irmãos, tem que chegar suave. Lembra disso? O pedido, as orações tem que chegar suave como um louvor aos ouvidos do Senhor. Porque se chegar, irmãos, Ele vai encontrar com você e vai te perguntar o que quer que eu te faça. E Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Aleluia. Livro de 2 Crônicas, capítulo 1, verso 8. Salomão reconhece a grandeza de Deus, irmãos. Irmãos, será que eu e você sabemos ou entendemos? Se não sabemos ou se não entendemos, já buscamos tentar entender ou tentar saber quão grande é esse Deus, irmãos? Você tem noção quão grande é esse Deus? Você tem noção quão grande é esse Deus que não tem deixado falar nada para você, irmãos? Ele sabia, irmãos, quão grande era esse Deus. Olha o que Salomão responde, irmãos. No verso 7, Deus pergunta. No verso 7, Deus pergunta. No verso 8, Salomão responde. Porém, até a resposta, irmãos, você tem que saber dar para Deus. Você tem que ser humilde. Olha o que ele responde para Deus, irmãos. Tu sempre mostrastes um grande amor por Davi, meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Deus, cumpre a promessa que fizestes ao meu pai. Já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar esse povo? Deus disse a Salomão: visto que pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte de seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas e bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Irmãos, essa palavra é maravilhosa. Salomão reconheceu a grandeza de Deus. Ele sabia que se ele chegasse em algum lugar, irmãos, ele só poderia chegar através da grandeza de Deus. E hoje eu e você, no século 21, nós queremos caminhar em largos passos, irmãos, sem a presença dele. Sabe o que é que vai acontecer, irmãos? Não vai dar certo. Se você não reconhecer a grandeza de Deus, se você não reconhecer que Deus é quem guia os seus passos, a sua caminhada não vai dar certo, porque você precisa reconhecer a grandeza de Deus. É a palavra, irmãos. É a palavra.
Ele reconhece, irmãos, a grandeza de Deus. Salomão, irmãos, entendeu quando ele responde essa resposta maravilhosa, essa resposta delicada, essa resposta humilde, vindo de um rei tão grande. Ele sabia, irmãos, uma coisa muito importante. Ele sabia que não só foi derramado o amor de Deus sobre Davi, seu pai, mas também o amor de Deus tinha sido derramado toda a sua descendência. Sabe por quê, irmãos? O amor de Deus, ele não se restringe. O amor de Deus, ele abrange, irmãos. O amor de Deus é abrangente. Sabe por que você hoje, jovem, tem a presença de Deus na sua vida? Porque o amor começou lá atrás. Deus abrangeu lá atrás, começou lá de trás. Veio abraçando o pai, veio abraçando a mãe, e veio seguindo a sequência, porque o amor de Deus, irmãos, ele é abrangente. Ele abraça a parentela todinha. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus abraça o mundo inteiro, irmãos. Por isso que Salomão entendeu essa grandeza maravilhosa de Deus. O amor de Deus é enorme por você. Então eu te convido nesse dia, irmãos, aprenda a fazer o bom pedido. Aprenda a fazer as orações que cheguem suaves aos ouvidos do Senhor, porque Ele vai te responder em nome de Jesus. Ele vai te responder, irmãos. Isso é promessa, está escrita aqui na palavra dele. Não foi eu que escrevi essa palavra, irmãos. Essa palavra veio do Senhor e está nas suas mãos. Se o seu pedido chegar suave aos ouvidos do Senhor, Ele vai responder você. Ele responde a mim e a você, irmãos. No século 21 mudou nada. Para mim essa pandemia não fez diferença nenhuma, irmãos. Só no meu trabalho, porque na minha fé não mudou nada. Minha fé continua a mesma. Eu continuo firme. E eu rogo ao Senhor nesse dia que você continue firme. Porque se você fizer o bom pedido, irmãos, e ele chegar suave. Salomão fez esse pedido lá atrás, Deus respondeu ele. O que quer que eu te faça? Com essa pergunta, Deus, sabe o que Deus quis dizer, irmãos? O que você quer de mim? Deus está, irmãos, de braços abertos para receber a minha sua oração. Ele vai me responder, Ele vai te responder, mas a oração precisa chegar suave. É alinhamento, irmãos. Ele vai te responder. Irmãos, no verso 9 desse mesmo capítulo, Salomão reconhece que esse Deus, irmãos, que eu e você servimos hoje, em Teoflotone, no estado de Minas Gerais, em plena pandemia Covid-19, em plena má influência política, em plena falta de fé, em plena falta de oração, falta de perdão, e por não entender a graça, esse Deus, irmãos, aleluia, Ele fez Salomão suspirar e dizer: ó Deus, o Senhor cumpre a promessa que fez ao meu pai. Ele suspirou, irmãos, porque ele estava debaixo de uma promessa. Isso tudo tem atrapalhado a nossa caminhada, irmãos. Isso tudo tem atrapalhado a nossa oração. Tudo isso tem atrapalhado o nosso bom pedido de chegar suave aos ouvidos do Senhor. A Covid-19, a má influência política, a falta de fé, a falta de oração, a falta de perdão principalmente. E por não entender a graça. Tem gente que ainda não entendeu a graça, irmãos. Tem gente ainda que não entendeu que Jesus veio, morreu, ressuscitou o terceiro dia e vive dentro de mim e dentro de você para nos dar vida nesse dia. Tem gente que ainda não entendeu a graça. Mas ela é real, irmãos. A graça é real. Entenda a graça, irmãos.
Se você entender a graça, você vai entender o real sentido da oração. Ela precisa chegar suave aos ouvidos do Senhor. Verso 11, irmãos, desse mesmo capítulo, livro de 2 Crônicas, capítulo 1, verso 11. A resposta de Deus, maravilhosa, irmãos. A Bíblia diz que Deus disse a Salomão: visto que pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo. Salomão não tinha povo, irmãos, o povo era de Deus, de quem eu fiz você rei. Salomão não tinha reino, o reino era de Deus. Salomão só ia administrar para Deus, e ele só ia conseguir se ele estivesse na dependência de Deus. Por isso que ele reconheceu, irmãos, a grandeza de Deus. Você precisa reconhecer a grandeza de Deus para você administrar aquilo que você tem, senão você não consegue, porque a sabedoria vem dele. Você precisa entender dessa forma. Irmãos, a palavra é clara demais. Sem Deus a gente não consegue. E eu queria deixar uma mensagem para o seu coração. Eu estou encerrando. Que maior, irmãos, é a resposta do que o pedido. Às vezes, irmãos, nós estamos com um pedido diante do Senhor há tempos, há anos, e a resposta não chegou. Sabe por quê? Porque o não de Deus, irmãos, ele ainda transforma a nossa vida. Ele ainda muda a nossa história. Eu estou esperando um sim de Deus, irmãos, mas se eu receber um não, ele muda a história todinha da minha geração. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é poderosa. O não de Deus transforma a vida de qualquer um. Quando eu espero um sim, o não de Deus transforma a nossa história, irmãos. Até o não de Deus consegue nos posicionar, nos moldar, nos transformar. O não de Deus, irmãos, é bênção na nossa vida. É por isso, irmãos, que eu entendi dentro dessa palavra que a resposta é maior e mais importante do que a pergunta, do que o pedido. Eu fiz o pedido, Deus vai responder sim ou não. O que ele responder, irmãos, amém, glória a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Que aprendamos, irmãos, a nos comportar diante de Deus, esse Deus de tamanha grandeza. Que nós possamos mudar, irmãos, através dessa mensagem, o direcionamento das nossas orações. E quando Deus precisar te ouvir, irmãos, porque o dia vai chegar, irmãos, Ele vai precisar te ouvir. Antes que Jesus voltar, Ele precisa nos ouvir, irmãos. Ele precisa escutar nossa oração. Que você faça um bom pedido diante do Senhor. Que a sua oração seja uma oração suave aos ouvidos do Senhor. Salomão, irmãos, fez essa oração, fez a oferta, e Deus veio falar com ele: Salomão, o que quer que eu te faça? Da mesma forma, eu creio em nome de Jesus, que se você posicionar a sua oração, Deus vai te responder. Eu te trago essa palavra de esperança nesse dia, irmãos. Creia verdadeiramente que Deus responde, mas precisa ser o bom pedido. A oração precisa chegar suave aos ouvidos do Senhor. E eu encerro, irmãos, com essa palavra maravilhosa que está em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Promessa do Senhor também. Salomão foi muito usado por Deus, irmãos. Eu preciso aprender muito com ele ainda. Não se esqueça, irmãos, o seu pedido precisa chegar suave aos ouvidos do Senhor. E em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, diz que de tudo o que tenho ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este
é o dever de todo homem. Na Bíblia do jovem, de tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Irmãos, nós somos criados para obedecer a palavra do Senhor. E o que a palavra do Senhor te instrui nesse dia, aprenda a se posicionar em oração diante de Deus. O bom pedido precisa chegar suave aos ouvidos do Senhor. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: Deus vai cumprir o que está escrito aqui na nossa vida. Se eu for fiel, se eu for justo, se eu for firme. E se eu fizer a oração correta, irmãos, dentro dessa palavra que está nas minhas mãos, que é uma palavra de vida eterna, eu vou entender o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, verso 13. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém, irmãos? Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque esse é o meu dever, é o seu dever como cristão. E não se esqueça, irmãos, do que eu falei anteriormente: o bom pedido, irmãos, ele chega suave aos ouvidos do Senhor. Direciona a sua oração da forma correta, porque Deus quer te responder, irmãos, ainda no século 21. Isso é fé. Eu só preciso crer, irmãos, e obedecer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te dê um domingo abençoado. E não se esqueça, uma vez um rei fez um bom pedido, e Deus veio falar com ele. Comigo e com você não vai ser diferente, porque depois dessa palavra, nós vamos direcionar essas nossas orações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.